Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários qual lei que você quer gravada. Capítulo 6. Das disposições penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente, pena, detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 1º. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, inciso 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 desta lei. Inciso 2. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Parágrafo 1º. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Parágrafo 2º. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Parágrafo 4º. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trânsito da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos nos artigos 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 5º. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 desta lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Capítulo 7. Da prescrição. Artigo 23. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Incisos 1, 2 e 3 revogados. Parágrafo 1º. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Parágrafo 2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade
será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado, submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4º. O prazo da prescrição referida no caput deste artigo interrompe-se, inciso 1, pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa, inciso 2, pela publicação da sentença condenatória, inciso 3, pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência, inciso 4, pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Inciso 5, pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Parágrafo 6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorrerem para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7º. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estende-se aos demais. Parágrafo 8º. O juiz ou tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo. Artigo 23-A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem em prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Artigo 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Parágrafo 1º. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. Parágrafo 2º. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada a má-fé. Artigo 23-C. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995. Capítulo 8. Das disposições finais. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 25. Ficam revogadas as leis números 3.164, de 1º de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958, e demais disposições em contrário. Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992, 171º da Independência e 104º da República. Fernando Collor, Célio Borja. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 3 de junho de 1992.